Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Edilson Raposo, da Capela Santa Edviges de Belo Horizonte. Reflexão do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que o escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhes disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. O Evangelho nos diz, quase que como consequência de uma vida conduzida pelo pobre Lázaro, vivendo na necessidade, e pelo rico, vivendo na opulência, quando no final da sua caminhada terrena, o pobre morreu e os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. O que quer dizer isto, meus irmãos e minhas irmãs? É para dizer que no encerramento da nossa vida terrena, tudo aquilo que experimentamos, tudo aquilo que construímos, todas as pontes ou muros que tenhamos nos esforçado para construir ao longo da nossa vida, eles terão peso no nosso destino final. Ao trazer este exemplo de contraposição entre o pobre Lázaro e aquele rico, Jesus nos chama a atenção para que tenhamos cuidado com a administração da nossa vida, com a gestão do nosso tempo, com o cuidado e sensibilidade que devemos ter com as pessoas e com a realidade que nos cerca. E ao mesmo tempo que traz a eternidade como reflexo da temporalidade, aquilo que o pobre vivencia após sua morte, diante de Abraão, no consolo, na acolhida, experimentando tudo aquilo que em vida ele não teve, e ao mesmo tempo o tormento, sobretudo de consciência, daquele homem que fora rico e sabe que a experiência que faz no pós-morte é reflexo do que vivenciou e da atenção que não deu àquilo que a sua natureza pedia e que o seu conhecimento sobre a realidade das coisas, sobre a realidade histórica da história da salvação de Moisés e dos profetas,
lhe pedia enquanto atitude e ele não teve esse cuidado. Ele não teve esta sensibilidade. Ou seja, nós temos uma oportunidade de ouro, que é o tempo que compreende o nosso nascimento e a nossa morte, para fazer uma boa gestão, para fazer uma boa administração deste grande presente que Deus nos dá. Porque a colheita dos frutos, a experiência das consequências, a experiência dos efeitos, elas virão de acordo com aquilo que nós, na nossa liberdade, cultivamos. A maneira como nós nos relacionamos com o mundo, a maneira como nós levamos para a prática o nosso conhecimento das coisas de Deus. Jesus Cristo é este grande presente. Jesus Cristo é este oriente. Jesus Cristo é este caminho, verdade e vida pelo qual todos os dias nós precisamos, em atenção à sua palavra, em atenção à sua presença, em atenção à herança que ele nos deixa, fazer uma conversão de coração. Rever a nossa postura, rever a nossa atitude. O Evangelho, ele não nos diz que aquele rico, ele era desonesto. Não nos diz que a riqueza que ele acumulou foi adquirida de maneira fraudulenta, de maneira ilícita, através de roubo, através de fraude, através de corrupção. Não nos diz isso, não acusa ele de ter enriquecido às custas de outra pessoa. Mas diz sim que a relação que ele tinha com os bens que possuía, com as suas riquezas, com seu status social, com seu círculo social de amigos, se sobrepunha à sua capacidade de ser solidário, de olhar para o mundo e enxergar o mundo não como uma fonte inesgotável de riqueza e de bens, mas como espaço onde ele também poderia ser fonte de apoio, sobretudo para os mais fracos. E é por isso que a gente precisa, sim, cultivar esta experiência de enxergar o mundo como lugar onde eu justifique todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia, toda paciência que Deus tem para comigo. E não olhar o mundo como o baú dos tesouros, onde eu vou coletar tudo aquilo que me preenche, me enche e não importa a realidade dos demais. Hoje, mais do que nunca, o Evangelho, Jesus Cristo, na sua mensagem, ele pede de nós esta serenidade na relação com os bens materiais e a sensibilidade em relação a pessoas, coisas, meio ambiente, culturas, sociedade, porque senão seremos também atormentados por uma consciência que nos acusa, por uma consciência que enxerga um abismo entre nós e o outro que de repente foi vítima não apenas do meu ato, mas sobretudo da minha omissão. Que o Evangelho de hoje nos ensine, nos prepare e nos habilite para viver plenamente os valores cristãos de liberdade, de bondade, de serviço, de missionariedade. Oremos. Ó Deus que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.